Olá, pessoal, boa noite. Me ouvem bem por aí? Sim? Legal. Sim, professor. Boa noite, Fábio. Boa noite, Núbia. Boa noite, Neia. Turma forte, dedicada. A gente avança aqui já para os últimos momentos. A Neia aí, toda sorridente, carismática, né? A gente avança aí para o término da organização do Estado e dos poderes. Agora a gente está vendo as funções essenciais à justiça, depois a gente vai ver sobre as instituições democráticas, a defesa do Estado democrático, então a gente conclui a organização do Estado e dos poderes, de forma que avançaremos para as últimas 14 aulas, que são sobre processo constitucional, abordando tanto controle de constitucionalidade quanto ações constitucionais. Então, o fato é que nós já estamos bastante avançados no curso e certamente a essa altura do campeonato vocês já são peritos, expert no direito constitucional, né? Eu assim imagino, assim como o Fábio já é, como o Osmar é, eu sei que vocês outros civilistas, né, certamente também vão seguir na mesma linha. E hoje a gente vê sobre defensoria pública, que, como mencionei, é uma das funções essenciais da justiça, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a própria advocacia, e de antemão, para que a gente possa entender a inserção dessa instituição no cenário brasileiro, importa que a gente dê um passo atrás e que a gente se lembre daquilo que foi visto quando nós estudamos a própria teoria da Constituição. Quando nós estudamos teoria da Constituição e nós percorremos aquela jornada do constitucionalismo e das dimensões de direito, nós nos demos conta que houve um galgar de degraus desde um Estado liberal até o Estado hoje presente, que é o Estado democrático de direito. Então, num primeiro momento, que nós tínhamos todo aquele clamor, aquela ênfase da burguesia e do poder liberal, nós temos de fato esse Estado liberal, esse Estado que se abstém, tá, das relações privadas e por isso um Estado absenteísta, que faz emergir com bastante intensidade direitos civis e direitos políticos, porque era o ponto de toque, era aquilo que atrapalhava a burguesia emergente, aquele constante controle da monarquia do qual eles queriam se livrar e por isso veio essa materialização, essa construção de um Estado liberal. Estado liberal que, inclusive, teve a sua manifestação aqui no Brasil, como vocês bem sabem, na nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, que veio com forte traço liberal, de um Estado absenteísta, de um Estado que se abstém e que garante direitos políticos, que garante direitos civis. Mas como a história nos mostrou, essa abstenção estatal não seria suficiente para atender a demanda popular, para atender os clamores populares. E o fato é que quando se adentrou ali o século XX e veio à tona as duas grandes guerras mundiais, isso levou o mundo, boas frações do mundo, a um estado de miséria. E num estado assim de miséria, o fato é que não há mais como contornar e lapidar as arestas, tão só com a abstenção estatal, tão só com uma liberdade ou com uma igualdade meramente formal. Seria necessário avançar da formalidade para a materialidade, para a substancialidade. E com isso, já no século XX, a gente vê esse galgar para um Estado social, e esse Estado social traz consigo a proposta de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, tudo para que, de alguma forma, as pessoas, o chão de fábrica, a massa, tivesse acesso à educação básica, tivesse acesso à saúde básica, né? Essa educação fundamental, saúde básica, e preservação de alguma forma da sua dignidade em suas relações de trabalho, em seus momentos de vulnerabilidade, inclusive em idade avançada, e daí a razão da previdência, né? Tudo isso veio como uma manifestação de um Estado social.
Não que os direitos políticos e civis, não que a abstenção estatal não fosse importante, mas era necessário que a intervenção estatal também se manifestasse, que a prestação estatal se manifestasse, e ela se manifestou por intermédio dessa construção, pelo menos em texto de Constituição, em texto de lei, de direitos trabalhistas e direitos previdenciários. E à época, inclusive, se contou com forte influência tanto da Constituição mexicana, de 1917, quanto da Constituição alemã, Constituição de Weimar, de 1919. São constituições que, de fato, são referências e estandartes de uma proposta de um Estado social. E assim como no Estado liberal houve uma manifestação no Brasil de uma Constituição, de um Estado que se materializou nesse sentido, que foi a primeira Constituição republicana de 1891, nós também tivemos no Brasil a manifestação de uma Constituição que se assemelhava a esse período que se crescia para um Estado social. E essa Constituição representativa da nossa realidade é a Constituição de 1934, que infelizmente durou pouco, porque 3 anos depois, já em 37, nós entramos numa ditadura, a ditadura da Era Vargas, e aí vocês conhecem a história. Num terceiro momento, e agora avançando para uma terceira dimensão de direitos também por consequência, Estado liberal, primeira dimensão de direitos, direitos políticos, direitos civis. Estado social, segunda dimensão de direitos, direitos sociais, trabalhistas, econômicos, culturais. E aí a gente avança para uma terceira dimensão de direitos, e nessa terceira dimensão de direitos nós encontramos um Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito, que já emerge num período de redemocratização, que já emerge num período pós-bélico, né, pós-Segunda Guerra Mundial, ele vem com a pretensão de trazer o melhor dos dois mundos. Tanto aquilo que foi conquistado na primeira dimensão de direitos, com os direitos liberais, com os direitos políticos e civis, quanto aquilo que foi conquistado na segunda dimensão de direitos, direitos sociais, econômicos, trabalhistas, previdenciários. E mais do que isso, mais do que simplesmente colocar isso no papel e chamar de Constituição, se veio com a proposta determinante de efetivar direitos, de se criar mecanismos para que a população fosse ouvida, de modo que o direito social que eu ofereço não é meramente o direito que eu, Estado, que eu, pequeno grupo, que eu, aristocracia, quero oferecer, mas os direitos que, de fato, as pessoas têm necessidade e, de fato, os direitos que essa coletividade vindica. Então, esse Estado democrático de direito, e por isso democrático, ele traz em seu bojo o forte anseio de promover participação política. E promovendo participação política, se quer efetivar direitos e não apenas declarar direitos. Porque muito mais do que meramente declarar numa folha de papel, é necessário efetivar. E para que esses direitos fossem efetivados, por óbvio, é necessário se compor estruturas, se compor instituições, se trabalhar em processos e procedimentos que tragam à tona, de fato, esses direitos declarados, para que, de fato, eles sejam efetivados. E nesse percurso, nessa jornada, nessa construção, que tem o seu ápice na formação de um Estado democrático de direito, que tem a intenção de efetivar direitos, é que se começa a se desenvolver, ainda de maneira muito, muito precária e embrionária, obviamente, a ideia de que se deve oferecer o acesso à justiça não apenas um pequeno grupo que tenha como custear o serviço do Poder Judiciário, não apenas um pequeno grupo que tenha condições financeiras de arcar com os custos de um advogado. É necessário oferecer a essa população o acesso à justiça por instrumentos do Estado, de maneira que a justiça alcance a todos. E dessa construção do pós-Segunda Guerra, a gente vê outro ponto assim, de grande ênfase nessa fase, a partir da década de 70, sobretudo com os estudos
de um jurista italiano famoso chamado Mauro Capelletti. Mauro Capelletti, que na década de 80, inclusive, teve o seu livro Acesso à Justiça publicado aqui no Brasil, em coautoria É com... um livro verdinho, né, senhor? Pequenininho. É Pois um é, livro verdinho, né? pois é. E ele publicou junto com o Brian Gart, na década de 80, Fábio, e, se eu não me engano, até foi a tradução da ex-ministra do STF, Ellen Grace, que fez a tradução dessa obra para o português. Mas o fato é que, já na década de 70, sobretudo nas convenções de Pávia e eu esqueci o outro nome, tem aí no nosso material, vocês dêem uma olhadinha depois. Dois congressos famosos que ocorreram na década de 70 e emergem essas ideias do Mauro Capelletti de acesso à justiça. E o Mauro Capelletti, ele chama Congresso de Florença e Congresso de Pávia, na Itália. E desse momento, o Mauro Capelletti, ele propõe o que ficou conhecido como as 3 ondas renovatórias de acesso à justiça. Ou seja, para que se tenha acesso à justiça, de fato, o que precisa ser considerado, o que precisa ser desenvolvido. E aí entendeu Mauro Capelletti, nessa proposta, dessas 3 ondas renovatórias de acesso à ordem jurídica justa, que seria necessário, primeiro, garantia de assistência judiciária aos hipossuficientes. Segundo, garantia de representação do agente coletivo em juízo. E terceiro, desenvolvimento de técnicas adequadas à tutela dos direitos coletivos e difusos. Dessas 3 ondas renovatórias propostas pelo Mauro Capelletti, tem destaque para a nossa abordagem de hoje a primeira das ondas renovatórias, que é essa garantia de assistência judiciária aos hipossuficientes. Quem são os hipossuficientes? São as pessoas financeiramente pobres, que não têm condições de arcar com os custos do Poder Judiciário, que não têm condições de arcar com os custos de um advogado, mas nem por isso elas devem ficar alheias à justiça, alheias à prestação jurisdicional, porque este é um direito fundamental. Então, como desdobramento dessa ideia do Mauro Capelletti, e que não é algo que ele inventou, é algo como sentir um sintoma, uma construção histórica e materializar de alguma forma doutrinariamente. Isso foi o que ele fez. E aqui se tem essas 3 ondas renovatórias. Garantir aos pobres acesso à justiça, garantir que agentes coletivos pudessem representar o todo, porque afinal de contas seria contraproducente que para demandas de amplo alcance coletivo fosse necessário que as pessoas ingressassem em juízo de maneira individualizada, de maneira customizada. Isso não seria bom para ninguém. Então, é importante que tenham agentes coletivos, como a Defensoria Pública, como o Ministério Público, como associações representativas de direito, para que sejam esse agente coletivo que falem em nome de grupos maiores. E até para que isso aconteça, é necessário o desenvolvimento de técnicas adequadas de tutela dos direitos coletivos e difusos, que certamente vocês tiveram a oportunidade de ver não apenas em direito constitucional, mas também quando estudaram direito do consumidor, lá no artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, incisos 1º, 2º e 3º, você encontra os chamados interesses difusos, os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos. Todos esses fazem parte dessa composição, dessa estrutura, da ideia de um direito coletivo, um direito que não visa promover o acesso à justiça de maneira individualizada, mas que visa promover o acesso à justiça a grupos maiores, seja de maneira difusa, alcançando o todo, indivisível, seja até mesmo por praticidade, alcançando os direitos individuais homogêneos, que as pessoas vivenciam situações comuns e, embora esses direitos pudessem ser divisíveis e cada um buscar pelo seu próprio direito, é melhor por praticidade de tutela jurisdicional que eles
busquem esse direito coletivamente. Esse não é o objeto da nossa aula, mas apenas uma menção que talvez seja especialmente útil para aqueles que têm a pretensão de galgar as carreiras da Defensoria Pública, do Ministério Público, onde os estudos em direito coletivo são especialmente importantes. Para o nosso objeto de hoje, basta que você guarde essa ideia de que numa postura, numa construção de Estado democrático de direito, em que se visa garantir participação popular, que se visa garantir cidadania e que se visa efetivar direitos, nessa composição histórica é daí onde vem a centelha da Defensoria Pública e que se manifesta, em especial, nessas ondas renovatórias da década de 70, a partir das ondas dos estudos desse jurista italiano, o Mauro Capelletti. Bom, um ponto interessante, porque a lei e a Constituição, em regra, não têm palavras inúteis, é que a distinção entre aquilo que é considerado assistência jurídica e aquilo que é considerado assistência judiciária. Por que isso é importante ser dito? Porque a Constituição de 1934, que é a nossa Constituição Social, que veio com essa estrutura de defesa de um Estado social, ela garantia, naquela ocasião, assistência judiciária. Mas ela não garantia, como garante a nossa Constituição de 1988, da Defensoria Pública, a partir do artigo 134, ela não garantia assistência jurídica. E importa que nós saibamos qual é a diferença entre assistência judiciária e assistência jurídica. Enquanto a assistência judiciária garante os serviços gratuitos em juízo, dentro de um trâmite processual, a assistência jurídica ela é mais abrangente. Assistência judiciária é uma espécie da qual o gênero é assistência jurídica. Porque se eu garantisse assistência judiciária apenas, eu não poderia assegurar ao cidadão que procura a defensoria pública meramente uma consulta, meramente um conselho, meramente uma manifestação, um ato em esfera extrajudicial junto a um tabelião de notas, junto a um cartório. Por quê? Porque eu diria a ele, muito bem, meu amigo, aqui a nossa Constituição só garante assistência judiciária, assistência em juízo. Mas, felizmente, nós evoluímos e dessa assistência judiciária nós alcançamos uma assistência jurídica integral, de maneira que a Defensoria Pública, o defensor público, ele oferece todo o espectro de ação jurídica para a defesa dessas pessoas que não têm condições de arcar com os custos jurídicos. E isso, sem dúvida, é uma defesa de um acesso à ordem jurídica justa, sem dúvida, é a defesa da dignidade da pessoa humana, é a defesa do mínimo existencial. Tudo isso se manifesta com a existência da Defensoria Pública e com a segurança de uma assistência jurídica integral. Nós temos Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos territórios, caso tivéssemos territórios, você sabe que nós não temos, mas caso tivéssemos, lá estaria uma defensoria. Defensoria Pública dos Estados, Defensoria Pública do Distrito Federal, tá? Sendo que essa Defensoria Pública da União, ela tem alcance na esfera federal, do trabalho eleitoral, militar, dos tribunais superiores, instância administrativa da União, tudo isso tem um alcance da Defensoria Pública da União, ao passo que há a Defensoria Pública dos Estados-membros e a Defensoria Pública do Distrito Federal, atendendo aos seus respectivos territórios na linha das competências das justiças que lhes são correlatas. Temos aí regras para preparo de normas sobre a Defensoria Pública, desde a competência concorrente para legislar, tá? União, Estados-membros e Distrito Federal. Nós já tivemos aula aqui sobre isso, vale lembrar, porque é um artigo que costumeiramente ele é exigido em provas, e pelo conhecimento em si, né, pela prática desse conhecimento, que a competência concorrente para legislar não alcança o município,
Artigo 24 da Constituição, União, Estado e Distrito Federal. O município pode até legislar de maneira suplementar, mas ele não pode inovar. E nessa fração aí da competência concorrente, certamente você deve se lembrar, que as normas gerais ficam a cargo da União, ao passo que as normas mais descritivas, suplementares, ficam a cargo dos Estados-membros e do Distrito Federal. E uma vez que a União permaneça inerte, os Estados e o Distrito Federal assumem uma competência plena, legislando inclusive quanto normas gerais. E se, eventualmente, a União voltar e legislar a esse respeito sobre normas gerais, a norma dos estados fica com a sua eficácia suspensa, artigo 24, parágrafo 4 da Constituição. Então, isso não tem necessariamente correlação com a aula de hoje, mas fazendo aqui um paralelo para você se lembrar de algo que já foi dito aqui. Temos a Defensoria Pública da União, como mencionado, a iniciativa para o trato de regras sobre a Defensoria Pública da União vem do presidente da República, e se isso não for observado, se a iniciativa vier de outro lugar, como vocês sabem, nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade formal propriamente dita por vício subjetivo, e não fique alarmado com o tamanho desse nome, porque logo, logo a gente começa a estudar controle de constitucionalidade, e aí você vai ver com cores vivas tudo isso que é tão agradável ao nosso coração, manifestado de maneira tão evidente nos olhos de Néia Miranda. Temos aqui Defensoria Pública da União e dos Territórios também. Ô, professor, nacional. Pois não. se eu passar na primeira e segunda fase, eu te dou um livro do Barroso, tá? Sobre controle de constitucionalidade. Eu quero que você saiba, Fábio, que essa aula está sendo gravada. E aqui temos três Não, mas testemunhas. Aqui temos três Não, sim, testemunhas de que Eu você já acho que ele já deve até vai mudar comprar. o livro. Ele deve comprar já, porque eu sei que ele vai passar. Então, eu já sei que você vai ser aprovado, né? Juntamente com o livro do Barroso, também aceito aí uma união da turma não. para me dar, quem sabe, uma viagem no cruzeiro, alguma coisa assim também. Aí eu vou, nessa viagem, lendo o livro do Barroso. Olha que coisa bacana. Eu acho super justo. Vocês que são... Não, eu acho que o senhor deveria curtir, então eu não vou nem pensar nessa hipótese, não. Vai curtir o nome, pelo amor de Deus. Vocês que são abastados já vão considerando isso aí, né? Todos serão aprovados. Eu creio, eu creio. Vocês viram lá, né? Tome posse da bênção, né? Receba. A Giovana, Giovana fez as questões aí no final de semana, falou, pô, acertei tudo, meu filho. Então, a gente vem trabalhando forte nos treinos, né? Natural, isso se manifesta na partida. Tá bom? Vamos lá. Defensoria Pública da União dos Territórios compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, a organização administrativa e judiciária. Isso aí é questão de ler os textos, tá, gente? Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal, iniciativa do presidente da República para normas gerais, que é aquela lógica lá da União vem as normas gerais, os estados vêm com as normas suplementares, na NS da União fica com competência plena, e a Defensoria Pública do Distrito Federal, organização e manutenção do próprio Distrito Federal. Aqui um ponto que a gente deve considerar, porque há circunstâncias que a gente já viu em outras aulas de organismos que são mantidos e que são organizados pela União, embora estejam no Distrito Federal. Não é o caso aqui. Se eu não me engano, é a Justiça do Distrito Federal e Territórios, que atende o Distrito Federal, mas é mantida e organizada pela União. Acho que a gente viu isso aqui em algum momento. Mas a Defensoria Pública do Distrito Federal ela é organizada e mantida pelo próprio Distrito Federal. Defensoria Pública tem autonomia, assim como tem autonomia aqueles outros órgãos que a gente já viu aí, tanto tribunais quanto o Ministério Público, como função essencial à justiça, e tendo autonomia para se organizar administrativamente, financeiramente, quanto às suas atividades, quanto à sua funcionalidade. Ele é um órgão que precisa de liberdade para trabalhar, ele não pode ficar pedindo bênção para ninguém, porque isso poderia colocar em xeque a entrega desse serviço valioso aí
a sociedade, as pessoas com menor poder aquisitivo. Artigo 134, parágrafo 2º, inclusive, que garante essa autonomia funcional, administrativa, financeira, é considerada, é reputada uma norma constitucional de eficácia plena, e eu imagino que quem assistiu lá a sexta aula, se eu não me engano é isso, a sexta aula, nós estudamos sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. Eu fiz menção para vocês que o professor José Afonso da Silva, maior constitucionalista do Brasil, que completa 98 anos agora em 30 de abril, ele, o cara, né, que defendeu a sua titularidade a uma cadeira na USP em 1967 com essa tese, normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada, né? Lembraram da figura? Muito bem. Esse artigo 134, parágrafo 2º, é considerado uma norma constitucional de eficácia plena, aplicabilidade imediata, direta e integral. Ou seja, é um dispositivo que já vem pronto para ser aplicado. Então, ele não depende de uma norma que assegure autonomia funcional, administrativa, financeira para a Defensoria Pública, porque se trata de uma norma constitucional de eficácia plena, uma vez que a Constituição declarou, uma vez que a Constituição assegurou, assim que deve ser. E aqui tem os artigos do referentes à Defensoria Pública, que vale a pena a gente dar aquela olhada mais atenta, assim como nós vimos os principais artigos do Ministério Público, lá no artigo 127, 128, 129, pontualmente, né? Claro que não tudo. Aqui também vale a pena que a gente dê uma considerada na Defensoria Pública. Então, veja aí, artigo 134, caput. A Defensoria Pública é instituição permanente. Esse aqui é o primeiro ponto importante. A Defensoria Pública não é uma instituição que seja uma instituição de governo, de modo que entrou Néia Miranda, temos Defensoria Pública. Saiu Néia Miranda, entrou Núbia, não temos Defensoria Pública. Não funciona assim. Defensoria Pública é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, não é meramente uma política pública, é um órgão de Estado. Ele sempre estará lá, ele está relacionado com a defesa de direitos fundamentais, ele está firmado na nossa Constituição. Então, por isso, a Defensoria Pública é uma instituição permanente. Constituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático. E aqui importa que você preste atenção, porque às vezes o examinador ele mistura aquilo que é o objeto de trabalho da Defensoria Pública com aquilo que é o objeto de trabalho do Ministério Público. Então, quando a gente viu lá do Ministério Público, a gente percebeu que cabe ao Ministério Público zelar pela ordem jurídica, zelar pelo regime democrático, zelar pelos direitos coletivos e mesmo pelos direitos individuais indisponíveis. Está lá no artigo 127 da Constituição. Esse é um objeto de atividade. O objeto de atividade da Defensoria Pública é outro, e está aqui. Instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, as atividades da Defensoria Pública não é para todas as atividades e não é para todas as pessoas. O alcance da atividade da Defensoria Pública é para que pessoas que têm baixo poder aquisitivo sejam atendidas. Bom seria que chegasse o dia que nós não precisássemos mais de Defensoria Pública, que nós viveríamos em uma sociedade tão abastada e digna, com regular distribuição de renda, que as pessoas poderiam pagar por aquilo que elas precisassem. Mas ainda estamos muito longe disso. E para quem é cristão e crê na Bíblia, né, a Bíblia diz que sempre existirão os pobres, né? Sempre vão ter pessoas pobres. E claro que a gente vai lutar, primeiro, para não ficar nessa zona, e segundo, para tirar o máximo de gente possível desse lugar, porque isso não é bom para ninguém, né? Onde há escassez, não há dignidade. E nós queremos que as pessoas vivam com dignidade. E a Defensoria Pública atende essa demanda, atende
essa possibilidade, né? E, com isso, garante, assegura direitos fundamentais, né? A previsão dessas atividades de defensoria pública no próprio artigo 5º da Constituição. Entre os direitos fundamentais, está lá o artigo 5º, inciso 74, garantindo assistência jurídica gratuita às pessoas que não têm condições de arcar com isso. Parágrafo 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal, dos territórios. Veja, não é uma lei ordinária, lei complementar. Se é uma lei complementar, ela depende de aprovação por quórum de maioria absoluta. Lembram disso, né? Lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta. Quando é lei complementar, a Constituição sempre declarará que é lei complementar. Se aqui nós não tivéssemos a palavra complementar, se tivesse apenas a palavra lei, por certo, seria uma lei ordinária e não uma lei complementar, porque a Constituição diz quando é uma lei complementar. Então, lei complementar organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal, dos territórios, prescrevendo normas gerais, que é aquela lógica lá do artigo 24, que é a competência concorrente para legislar, normas gerais para sua organização nos estados, encargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. E que fique claro, tá, gente? O atendimento do defensor público, embora ele se destine a pessoas com baixo poder aquisitivo, não quer dizer que o defensor público ganhe pouco, tá? Então, você que tem no seu coração o desejo de contribuir de maneira efetiva para a sociedade, inclusive com as classes mais sofridas, por intermédio daquilo que você aprendeu no direito, na defensoria pública, que o óbice salarial não lhe impeça, porque os vencimentos da defensoria pública são muito próximos, se não equiparados ao que é do Ministério Público, ao que é da magistratura. Em esfera federal, por exemplo, a fim até de se evitar que os defensores públicos da União migrassem para a magistratura ou para o Ministério Público da União em razão de vencimentos aquém dessas outras carreiras, é que se equiparou tudo. Tá? É certo que bom seria que o que segurasse ali fosse a vocação, mas né, ninguém vive só de ideologia e de sonho. Né? As pessoas precisam ser remuneradas de maneira adequada à qualidade do seu serviço, do conhecimento angariado. Então, creio que faz muito bem ser assim. Lei complementar organizará a Defensoria Pública do Distrito Federal dos Territórios, prescreverá normas gerais para sua organização nos estados em carreira, providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia da inamovibilidade, que a gente já sabe o que é essa história de inamovibilidade. Tá? Embora na carreira específica da Defensoria Pública seja possível a mobilidade, inclusive com uma penalidade, é diferente do que acontece lá na magistratura e no Ministério Público, e veda-se o exercício da advocacia. Então, não tem aquela coisa, vou ser defensor público, vou garantir meus 30 contos, vou fazer uma carteira de clientes aqui e ainda vou colocar minha plaquinha em algum lugar. Não rola, tá? Você escolheu a defensoria pública, então segue seu rumo, vai ser defensor público, defensora pública, dá para conjugar com a docência, por exemplo, né? Mas não com a advocacia. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional, administrativa, mesma coisa, iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto, tal. Então, autonomia, o órgão tem autonomia. Aplica-se o disposto do parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, ou seja, autonomia. Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria a unidade, que a gente aprendeu isso lá no Ministério Público, que é ter unidade, é uma instituição só. Por mais que tenha a Defensoria Pública atuando aqui em Hortolândia, a Defensoria Pública atuando em Campinas, a Defensoria Pública atuando em Salto, em Araçatuba, tá?
é uma instituição só, né? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, unidade, indivisibilidade. Então, é aquela mesma história. Se o Fábio estava atuando nesse processo e ele pediu férias, ele pediu licença, né? Não está mais atuando, veio e assumiu esse processo Luzanira, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é uma instituição indivisível. Você é um órgão daquela instituição. Você faz a sua parte, mas, uma vez que você não está ali, outro defensor faz o seu trabalho e vida que segue, processo que vai adiante. E tem independência funcional. Claro, a independência funcional do defensor público, ela tem uma peculiaridade em relação à independência funcional de um magistrado ou de um promotor de justiça. Só para nós pensarmos assim, muito simploriamente, na esfera criminal, o juiz, com a sua liberdade de convicção, com a sua independência funcional, ele pode, por exemplo, condenar, como ele pode absolver, de maneira fundamentada. O Ministério Público, embora ele atue como órgão acusatório numa persecução criminal, da mesma forma, ele pode chegar a um ponto do processo que ele diga, não, eu mudei meu convencimento. Eu acredito que nós não temos aqui provas suficientes para que ele seja condenado, que ele seja absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Vocês dão uma olhada lá para ver se é isso mesmo. Me veio aqui na cabeça agora. 386, inciso 7 ou 6. Enfim, do Código de Processo Penal, que é falta de provas, insuficiência probatória para a condenação. Então, o Ministério Público ele pode fazer isso. Agora, o defensor público, ele pode chegar lá para o júri, por exemplo, se estivéssemos pensando aqui no rito do júri, e dizer, olha, jurados e juradas, apurando aqui o conjunto probatório, eu chego à conclusão de que esse cidadão é culpado mesmo e que vocês devem condená-lo. Então, assim, não faria sentido essa ordem de independência funcional. É uma independência funcional de formação da sua convicção dentro das possibilidades da atuação de um defensor. Assim como um advogado, não cabe a um advogado, pensando aqui na esfera criminal, porque fica mais fácil de esclarecer, né, de ilustrar. Não cabe ao advogado, ele, que é o advogado criminalista, se voltar contra o seu cliente no curso do processo. Assim como não cabe ao defensor se voltar contra o assistido no curso do processo. Então, a independência funcional é garantida, mas preserva-se, claro, o contexto de um defensor público. Então, esses são artigos aí importantes para a sua compreensão a respeito dessa matéria. Tá, aí a gente já viu por que é unidade, instituição única, indivisibilidade, pode ser substituído dentro da mesma função, independência funcional, tem autonomia de convicção. Tudo isso vimos na tela anterior. Defensor público empossado tem o dever de continuar inscrito nos quadros da OAB? Então, digamos, você, Núbia, colou grau, se tornou bacharel em Direito, foi aprovado no exame da OAB, começou a estudar. E estudando, embora visasse a magistratura, achou por bem, né, por humildade, prestar o concurso da Defensoria Pública. Estou falando isso brincando, gente, porque todas as carreiras são sensacionais, né? Seja as públicas, seja as privadas, o importante é você estar na posição que você pode contribuir, fazer a diferença, se sente bem, tá? E não tem essa história de o juiz é o aba, o alfa, o ômega, qualquer coisa desse tipo, tá? Todos ali estão contribuindo com um desfecho digno do processo. Mas aqui só para ilustrar, digamos que fosse assim nessa lógica, e aí Núbia que mira a magistratura, entendeu por bem, como se estivesse fazendo qualquer coisa, depois de um chá da tarde, fazer uma prova da OAB, da Defensoria Pública, na qual ela foi aprovada. Nessa prova, ela já tinha aprovação no exame da OAB, e aí ela fica em dúvida se ela deve manter a sua inscrição na OAB, se ela pode se retirar da OAB, se ela foi aprovada, mas não
no concurso da defensoria, mas não foi aprovada na OAB, se ela pode exercer. Aí ela ficou nesse diálogo interno, assim, né, dentre as suas muitas possibilidades. E aí ela foi estudar a respeito e descobriu que há correntes distintas a respeito dessa questão, dessa matéria. Então, uma primeira corrente assegura que a inscrição do defensor público nos quadros da OAB é indispensável. Há uma segunda corrente que diz que, caso a pessoa não esteja no exercício de funções em que há um impedimento para a OAB, ela deve estar inscrita na OAB por ocasião da sua inscrição no concurso. E ainda uma terceira corrente, e essa é a corrente que prevalece, tá, Fábio? Que essa inscrição na OAB, ela é dispensável. Corrente com a qual eu me filio, porque realmente não faz nenhum sentido, porque, assim, são instituições diferentes. Uma coisa é a advocacia privada, que é a atuação de um advogado, e para o seu exercício, inclusive, o advogado tem que pagar anuidade, né? Felizmente, a nossa presidente agora, a Patrícia Vasolini, foi minha professora, inclusive, manteve a anuidade nos mesmos patamares do ano anterior, felizmente, né? Isso aí ajuda a gente pagar com mais alegria. Mas não faz sentido que o defensor público tenha que se manter nos quadros do AB, uma vez que ele tem instituição própria, e a sua instituição é a Defensoria Pública. Então, essa é a minha forma de ver, claro, respeitando as posições contrárias, mas eu não vejo por que as carreiras públicas devam se manter vinculadas à Ordem dos Advogados do Brasil, não obstante todo a relevância, a historicidade, as contribuições dessa classe belíssima, que é a classe dos advogados, né? Faço votos que vocês estão logo a integrem. Uma pergunta aqui interessante, só para os doutos, né? Hoje aqui, grupo seleto, com Neia, Fábio, Núbia e Luzanira, só quem é bom demais, tá? Faltou aqui o Osmar, muito assíduo, que hoje, infelizmente, não está entre nós. A pergunta é: Defensoria Pública é cláusula pétrea? Lanço aqui para vocês. Defensoria é cláusula pétrea? Ninguém quer arriscar, gente? Vamos lá. Vocês já estão na 25ª aula de Direito Constitucional. Se vocês não sabem, vocês estão estudando Direito Constitucional desde 2 de janeiro. Então já dá para compor as suas próprias ilações a esse respeito. Defensoria Pública é cláusula pétrea. Primeiro ponto. Onde estão as cláusulas pétreas? Como diria o Jack, vamos por partes. Onde estão as cláusulas pétreas? No artigo 60. Perfeito. Artigo 60. Parágrafo 4. Parágrafo 4º. Olha só que coisa bonita. Quase um jogral. Núbia, artigo 60. Fábio, parágrafo 4º. Aí vem ideia, incisos 1º, 2º, 3º e 4º. Lá estão as cláusulas pétreas. Quando você vai lá nas cláusulas pétreas, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, está escrito lá Defensoria Pública? Não. Ela está como direito social. Acho que cabe Defensoria Pública como direito social. Os direitos sociais são cláusulas pétreas, Fábio? Sim. Tem certeza? Isso está no texto lá do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º? Deixa eu confirmar. Vale a pena confirmar. Porque o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, fala que é cláusula pétrea a forma federativa de Estado. O artigo 2º é sobre o voto, que é secreto, né, eleições, universal e tal. O 3º é sobre separação de poderes. E o 4º são direitos... direitos e garantias, confundi. Individuais. Não tem social aí não, tá, Fabão? Confundi. Isso é uma coisa que a doutrina discute, se os direitos sociais seriam cláusulas pétreas, considerando que o parágrafo 4º, inciso 4º, não faz menção a direitos sociais.
Sabe, eu acho louco essas coisas, porque é um tipo de texto que a gente lê 20 vezes, e se não tiver um cidadão para dizer para você, ó, aqui não tem a palavra social, você passa a vida toda acreditando que ali tem a palavra social, porque o seu cérebro não faz a conexão. Alguém tem que dizer, entendeu? Para mim, né, eu li vários textos, várias vezes, até que um dia o professor falou isso. Eu falei, ué, sério? Fiquei com a mesma reação assim do Fábio, mas enfim. Aí Mas há depois dessa, ninguém aqui vai esquecer, eu tenho eu certeza. tenho certeza que vocês jamais esquecerão. Mas o fato é que não tem a palavra social e se discute. O ponto é, defensoria pública é cláusula pétrea? Se você ler lá o artigo, vamos voltar aqui rapidamente, aqui, o artigo 134. O que diz o artigo 134? Fala sobre a defensoria pública, que é uma instituição permanente, que deve atender direitos humanos, alcançar todos em esfera judicial e extrajudicial, até que chega aqui a última parte que diz na forma do inciso 74 do artigo 5º. O que diz no inciso 74 do artigo 5º? Que se garante assistência jurídica gratuita. Certo? Esse artigo 5º, inciso 74, é um direito, é uma garantia individual? Sim, porque se o que está no artigo 5º não for direito individual, o que é em nome do Senhor Jesus, né? Então, veja, se é para garantir o artigo 5º, inciso 74, e quem garante o artigo 5º, inciso 74, é a Defensoria Pública, como que eu vou dar assistência gratuita às pessoas se não for por intermédio da assistência da Defensoria Pública? Então, eu poderia dizer que a Defensoria Pública, de alguma forma, é um desdobramento de um direito fundamental e, por consequência, ela tem proteção de cláusula pétrea? Eu diria que sim. Entende o raciocínio? Entre as cláusulas pétreas estão os direitos e garantias fundamentais, individuais. Dentre estes está o artigo 5º, inciso 74, que é o próprio objeto da Defensoria Pública. Pegaram a ideia, gente? Neia está com um ponto de interrogação na testa. É que eu estava pensando, isso aí pode ser como se fosse uma interpretação extensiva Pode ser. do Mas artigo. é uma interpretação possível? É uma interpretação sustentável? Com toda certeza. Era lógica, né? O sentido Veja, da. porque veja, o próprio artigo 134, ele menciona de maneira expressa que a defensoria está ali para garantir o artigo 5º, inciso 74, assistência jurídica gratuita. Então, se você mexe com isso, se você mexe com a defensoria pública, você está abolindo o artigo 5º, inciso 74. É ou não é? Porque de que outra forma que se vai garantir assistência jurídica gratuita? Aí você poderia dizer, mas por outra instituição. Então é só mudar o nome? Não vai ser mais Defensoria Pública. Vai ser Casa dos Necessitados Jurídicos. Vai dar na mesma, entende? Então, a Defensoria Pública é a instituição constitucionalmente destinada à proteção, à garantia da assistência jurídica gratuita. Então, eu entendo, sim, que podemos dizer que a Defensoria Pública é um desdobramento da cláusula pétrea. Tá? Tá aqui tudo que a gente já acabou de dizer sobre a Defensoria Pública ser cláusula pétrea. E aí vem outro tema que a gente abordou ao estudar o Judiciário, ao estudar o Ministério Público. A gente falou, tem necessidade de se garantir juiz natural? Sim. Por quê? Porque tem que ter previamente um juiz, um juízo designado para atender determinada causa, tendo competência para o atendimento daquela causa. Não fosse assim, nós incorreríamos em um tribunal de exceção. Da mesma forma,
não apenas para julgar, mas também para processar, a gente precisa de construção de garantia prévia. E aí a gente falou que há a figura do promotor natural. Também haveria a figura do defensor natural. Então, se eu não tenho condições de arcar com os custos do Poder Judiciário, não tenho condições de arcar com os custos de um advogado, eu preciso de assistência gratuita, eu preciso de um defensor, eu necessariamente preciso ter um defensor atrelado àquele raio de ação naquela comarca, naquela cidade. Ou seja, nós podemos falar na existência de um defensor natural? Eu creio que não, porque tanto assim que a defensoria tem convênio, né, com a OAB. Então, Se um, sua reflexão é muito pertinente, Fábio, porque a questão é essa mesmo, o ponto é esse mesmo. Como que eu vou garantir um defensor natural, sendo que a Defensoria Pública não tem condições de atender a população, e não tendo condições de atender a população, precisa fazer convênio com a OAB, a fim de que as pessoas sejam atendidas. Lá em 2014, não sei se depois teve alguma atualização, se teve muito recente, se determinou que até 2022, então 8 anos, né, de 2014 a 2022, já deveriam ter sido preenchidos as vagas das defensorias públicas de maneira suficiente a atender a população. Parece bastante óbvio que isso ainda não aconteceu, se é que vai acontecer um dia, né? Então, defende-se que a Constituição garante um defensor natural, porém, nós estamos de algo que hoje é inexequível, aparentemente, pelo menos, porque ainda não conseguiu ser materializado. Então, talvez estou aqui construindo, tá? Especulando, mas talvez esse convênio da OAB se trate hoje de uma constitucionalidade em progressão para a inconstitucionalidade. Já viram aquele lance da inconstitucionalidade progressiva? Já, né? Então, aquela situação que naquele momento precisa ser daquele jeito, mas que depois, quando as coisas estiverem devidamente estruturadas, aquela situação vai chegar num estado de inconstitucionalidade. Me parece ser esse o caso. Que hoje a gente não tem como operar, não tem como atender as pessoas pobres, financeiramente pobres, sem convênio com a AB. Mas queira Deus que um dia isso seja possível e aí a Defensoria Pública pode, com pulmões cheios, garantir o defensor público natural. Garantias da Defensoria Pública: independência funcional, a gente já conversou sobre isso, autonomia de convicção, inamovibilidade, né? Em regra é inamovível, mas há hipótese de possibilidade de mobilidade, irredutibilidade de vencimentos, aquela mesma lógica, nominal, não é real, então sofre a corrosão inflacionária. Ah, mas só ganho míseros 30 mil, isso não está dando de arcar com as minhas viagens internacionais. Lamento, passamos problema difícil aqui de inflação no país. Tente ser mais econômico nos seus orçamentos, suas finanças, quem sabe seja possível avançar para uma quarta volta ao mundo, né? Então, tem aqui a irredutibilidade de vencimentos. Estabilidade. Aqui um ponto interessante. Magistratura, Ministério Público tem vitaliciedade, ou seja, você passou pelo estágio probatório, de 2 anos de efetivo estágio probatório, você entra na vitaliciedade e dali só te mandam embora mediante processo com trânsito em julgado. Defensoria Pública não tem vitaliciedade, só tem estabilidade. Então, tem a segurança do serviço público, como todas as posições têm, mas você pode ser demitido sem necessidade de um processo judicial. E, por fim, a nossa questão, para fechar o pacote, concluirmos aqui as nossas atividades. Vamos lá. Muito fácil essa questão, tá, gente? Não dá, eu
não considero a possibilidade, eu não considero a possibilidade de você errar essa questão, tá? Então, se você errar, guarde para você nesse momento, porque essa questão é muito fácil. Mas vamos lá. Veja como é uma questão novinha, 2022. Caiu agora, tá? Se isso cair de novo, você acerta, que você teve aula. João Santos, eleito para o cargo de governador do estado Delta, em cumprimento de uma promessa de campanha, resolve realizar severa reforma administrativa de modo a melhorar as condições econômico-financeiras do estado Delta. Ou seja, o governador quer fechar as torneiras para se gastar o menos possível. Para tanto, entre várias propostas, João Santos sugere a extinção da Defensoria Pública do Estado, sendo que a Procuradoria-Geral do Estado passaria a ter, então, a incumbência de exercer as atribuições da instituição a ser extinta. Então, o que está dizendo? Olha, precisamos de uma Procuradoria e da Defensoria. Já foi assim, tá, gente? A Procuradoria já fez o serviço da Defensoria no passado. Fiz estágio na Procuradoria, não nessa época, mas eu soube pelos procuradores que funcionava assim. Então, o que o governador está dizendo? Vamos colocar tudo no mesmo pacote, Procuradoria faz os dois serviços, não precisa a gente pagar as contas de Defensoria Pública, não. Segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, o governador está, letra A, correto, pois os interesses públicos primários e secundários são coincidentes, não havendo motivos para que mais de um órgão venha a ter competência concorrente de tutelar a ambos. Letra B, equivocado, pois a extinção da Defensoria Pública teria, por consequência automática, o repasse das atribuições do órgão a ser extinto para o Ministério Público do Estado Delta, e não para a Procuradoria. Letra C, correto, pois a organização da estrutura administrativa do Estado Delta é atribuição do governador do Estado, ele que manda, como decorrência natural do princípio federativo. E letra D, João Santos está equivocado, sendo que sua proposta viola a Constituição, já que a Defensoria Pública, como instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado. Dá para errar essa questão? Não? E aí? Então, Letra de lei. qual? Letra D, letra de lei. Letra B de bola? D de dado. Tá bom. Pegadinha do malandro aí. Vamos ver se é isso mesmo, hein? Vamos ver, vamos ver. Opa! Resposta certa, parabéns. Então é isso, gente. Veja que não é difícil. Tá aí uma questão muito recente, 2022, e fico feliz de saber que vocês acertariam essa questão, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre estado de sítio, estado de defesa, forças armadas, e com isso a gente conclui a organização do Estado dos Poderes. E na quarta-feira, se assim Deus permitir, começamos, para o desespero de Néia Miranda e felicidade de Fábio Agrem, controle de constitucionalidade. Tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.